Nós estamos com a presença do nosso padre, o padre Cristiano Quatrinho, nosso pároco, que a nosso convite no bloco anterior trouxe algumas informações sobre a Quaresma, esse período que começa no dia de hoje, com a quarta-feira de cinzas, e que se estende durante 40 dias aí, antecedendo a Páscoa. E também convidamos o padre Cristiano para repercutir uma atividade que a Igreja Brasileira, CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, realiza desde 1962, quando começou a campanha da fraternidade pela primeira vez, mais restrita a paróquias lá do Nordeste, e depois começou a se estender para o país como um todo, e acontece agora, por último, inclusive a cada 5 anos tem a chamada ecumênica, né, que reúne outras denominações cristãs, além da católica. Então é um evento importante. E para a gente repercutir o deste ano, a gente está com o nosso padre que está aqui junto conosco, o nosso convite, que pode nos dar mais detalhes. Para antecipar, eu tenho que a campanha de 2019 tem como tema Fraternidade e Políticas Sociais, e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça. Essas são o tema e o lema da campanha deste ano, né? Inclusive já tem o cartaz, e nós estamos ainda sem um spot de rádio, que a gente normalmente veicula. É uma doação que a rádio faz no intuito de estimular essa atividade, porque, sem dúvida, ela traz temas de relevância e que merecem serem refletidos por parte da sociedade como um todo, né? E especialmente, claro, das pessoas que compõem a Igreja Católica aqui na nossa comunidade, no Brasil como um todo. Padre Cristiano, a campanha da fraternidade é um belo momento que a Igreja Brasileira convida a sociedade a refletir como um tema. Este ano, fraternidade e políticas públicas. Nos fale um pouquinho desse tema, do lema, enfim, da campanha deste ano. Então, a campanha da fraternidade, né, Miguel e os ouvintes, né, é sempre uma proposta da Igreja de reflexão dentro da proposta de conversão que a Quaresma nos traz, né? E os temas sempre são escolhidos, já tenho do ano que vem, que até ontem eu lia, mas não lembro agora, né? Mas todos os temas eles são vinculados às realidades que se vivem, né? E esse ano ela vem de encontro falando desse tema Fraternidade e Políticas Públicas, e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, do profeta Isaías, esse pequeno texto bíblico, né? Mas no sentido assim de buscar com que as pessoas assumam o seu espaço na comunidade. E o objetivo geral desse ano é estimular a participação em políticas públicas à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e os bens comuns, sinais de fraternidade. Então esse é o objetivo que vai nortear toda a caminhada e a reflexão também desta campanha. A campanha da fraternidade não é algo restrito à igreja, mas é uma proposta para a sociedade. As escolas refletem muito sobre o tema da campanha da fraternidade e buscam material, os alunos, jovens, alguns até já vieram pedir material sobre isso, né? Porque a proposta da igreja não é para dentro, mas é para fora. E por isso que os temas, eles sempre são para que as pessoas vão refletindo se eu estou cumprindo com o meu papel de cidadão, né? Se eu estou fazendo a diferença. E por que fraternidade? Fraternidade no sentido de ver a realidade do irmão, que é uma dos pilares da Quaresma, né? Que é a questão da caridade, a questão também da solidariedade, né? E a campanha da fraternidade, ela nos leva a uma reflexão desse tema como um todo, né? Mas que nos leva a uma ação concreta. E a ação concreta, o gesto concreto da campanha da fraternidade, acontece todos os anos no Domingo de Ramos, que é a coleta da solidariedade. Ou seja, se trabalha em torno da temática, e no dia 14 de abril esse ano, né, o Domingo de Ramos, se faz uma coleta. E esta coleta, parte dela, a menor parte fica na diocese, uma outra parte vai para o regional, para a CNBB, para as ações sociais, e a outra parte para a CNBB Nacional em Brasília, que também tem as suas atividades, né? Então, tendo sempre presente que aquilo que nós fazemos aqui não é desvinculado daquilo que está acontecendo no todo, né? Então, a nossa reflexão, a nossa participação na campanha da fraternidade, ela é também fruto de um todo que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos propõe
como reflexão, mas acima de tudo como uma proposta de vida, olhando para o Evangelho, olhando para a proposta de Jesus. Por isso dizia, atentos à palavra de Deus e à doutrina social da igreja, que nos convida a ver a realidade do outro, a reconhecer. E hoje, quando se fala em políticas públicas, né, não é política partidária, não é políticas que às vezes se confundem muito. Políticas públicas são realidades e necessidades da comunidade, da sociedade como um todo, visando o bem comum. Perfeito. Bem, no dia 14 vai ser estimulada uma coleta solidária, né? Algum item ou algum produto específico para essa coleta já? Não, geralmente a coleta da campanha da fraternidade é recursos financeiros, né? Que se destina depois cada paróquia envia para a sua diocese, nós enviamos para Santa Maria, para a Mitra envia para o regional e o regional envia então para o nacional. Então tudo é 10%, parece, fica para as ações da diocese, que é um fundo de solidariedade que a gente chama, né? 40% fica no regional e 50% então vai para o nacional, que tem uma abrangência maior, essas ações que tem também da missão, que também usa-se muito essa parte dos recursos da coleta da campanha da fraternidade. Bom, quem desejar material pode conseguir junto à secretaria. Temos alguns materiais na secretaria e também podem estar consultando o site Campanha da Fraternidade, né? O próprio da CNBB tem muito material, né? Então, cartazes a gente tem alguns ali que algumas escolas já buscaram, outras escolas ainda vão retirar, as comunidades, né? Mas assim, a gente está aí para a gente partilhar, conversar. É um tema assim que nos desafia também, né? Porque precisamos aprofundar sempre a temática quando se fala em políticas públicas, né? Eu estava ontem lendo um pouquinho o livro, né? Ele nos lança algumas reflexões bem interessantes, né? Quando nos fala dos objetivos específicos, né? Conhecer como são formadas e aplicadas as políticas públicas, né? Seja na área da saúde, da educação, na área da habitação. São várias políticas públicas, né? E por isso públicas, porque é pelo bem de todos, né? Então, aprofundar um pouquinho mais essas realidades. E a igreja propõe a reflexão porque às vezes ela fica esquecida, né? Infelizmente, às vezes o Estado, né, acaba esquecendo do seu compromisso, aquilo que seria deles mesmo, realizar políticas em prol das pessoas, do ser humano, do bem-estar da própria população. E a própria população às vezes também não acompanha isso ou não dá a devida atenção. Nós temos, por exemplo, várias audiências públicas que a legislação estabelece que ocorrem, e elas acontecem, né, para debater assuntos como o senhor falou, saúde, educação, segurança, investimento, infraestrutura. Né? Isso sempre é realizado, a lei exige isso e acontece, né? Só que nós não temos o hábito, a população não tem o hábito de estar lá presente. Né? As autoridades são, digamos assim, quase que obrigadas, porque a legislação estabelece isso, que vão lá. Mas nós, sociedade, também podemos fazer, devemos fazer isso. Com né? certeza, e conhecer, ir a fundo e propor também, para que realmente isso aconteça e não fique apenas um projeto, né? Claro, sem dúvida. Então, a igreja sempre desafia assim, para que as pessoas assumam realmente o seu compromisso, né? E assumam o seu espaço na comunidade. Perfeito. Então, que essa campanha também ajude na nossa caminhada de fé, né? Primeiramente, né? Por isso, fraternidade, né? Como irmãos, né? E como diz o lema, serás libertado pelo direito e pela justiça, né? Então, que nós possamos buscar isso também, né? Olhando, não podemos olhar para dentro de nós apenas e fixar na nossa ideia, às vezes fechada, né? Nós precisamos abrir os horizontes, precisamos clarear aquilo que significa esse tempo que estamos vivendo e viver a proposta da igreja, que é uma proposta de conversão acima de tudo, né? Às vezes a gente quer que o outro se converta, mas a gente não se converte, né? O Evangelho de domingo dizia, a gente vê o cisco no olho do outro, mas não tira o nosso. Não tira o nosso, né? Então, às vezes é mais fácil ver o do outro, né? Claro. Esses dias nós trabalhávamos com os jovens, né? Ver os defeitos do outro. E às vezes a gente consegue ver vários, mas e os nossos, né? Mas eu propus para eles ver as qualidades. Também às vezes a gente tem 10 qualidades, só vem um defeito, e é esse que as pessoas veem, né? Então, ver aquilo de bom que nós temos já, e aquilo que podemos melhorar para crescer enquanto comunidade, para cuidar daquilo que é nosso planeta, nossa cidade, o respeito, a questão do lixo, que é uma preocupação muito grande, né? Sem dúvida. A gente olhava ontem mesmo, meu Deus, é muita coisa.
Bom, Padre Cristiano Quattrin, nosso convidado no dia de hoje, trazendo informações aí sobre a Quaresma, esse momento importantíssimo, né, que estamos começando no dia de hoje, sobre a campanha da fraternidade, que durante a Quaresma ela é implantada no Brasil como um todo, inclusive aqui na nossa Panciretã. E o padre também nos comentou que ele gostaria de trazer mais algumas informações, daí mais questões locais da nossa Paróquia Mãe de Deus. Por favor, padre, fique à vontade. Então, como nós já falamos antes, hoje às 19 horas, então, nós temos a missa da quarta-feira de cinzas, né, a abertura desse tempo especial, às 19 horas na Igreja Matriz. E logo após a missa, às 20 horas, nós teremos a reunião, o encontro com os pais e crismandos. Os jovens que estavam fazendo os encontros durante o ano passado, eles têm um encontro hoje à noite, então todos os pais e crismandos lá no salão paroquial às 20 horas. Então vem para a missa às 19 horas e logo após nos encontramos então no salão paroquial. Nós convidamos a todos, que é importante, porque nós vamos planejar algumas ações ainda, terão 2 meses de encontros ainda antes do sacramento do Crisma, né? Então, que o Dom Hélio estará presente no mês de abril, no dia 28, mas nós precisamos ainda algumas combinações e a perseverança nesse caminho final. Então, hoje, logo após a missa. Amanhã, dia 7, nós temos às 18h30, então, um encontro com os pais e catequizandos da Eucaristia do 2º ano. Então, todos aqueles que o ano passado frequentaram a catequese, no seu primeiro ano de encontros, então amanhã às 18h30 no salão paroquial nós vamos fazer um encontro para planejar os encontros desse ano e ver se alguém precisa mudar turma, né? Porque às vezes muda os turnos da escola e a gente está disponível para fazer as adaptações também. Então amanhã os da Eucaristia 2. E a partir de hoje de tarde está aberta as inscrições para os novos catequizandos da Eucaristia e também para aqueles que vão iniciar a Crisma, tanto aqueles que fizeram a Eucaristia no final do ano, como outros que desejarem, né, a partir, completando 10 anos até 30 de junho, os pais podem se dirigir ao centro de pastoral, na sala da catequese, para fazer assim as inscrições. Então, qualquer dúvida, liguem, possam procurar nas secretarias informações, né, para que a gente possa trilhar esse novo tempo todos juntos. E no sábado, dia 9, nós temos então a Assembleia Paroquial. Sempre nós temos no início do ano e esperamos passar o tempo de carnaval, né? E hoje, então, sábado, das 9 ao meio-dia, no salão paroquial, nós teremos a Assembleia com todas as comunidades, convidando, onde vamos planejar também a nossa caminhada até o centenário, que é no dia 2/2 de 2020. Perfeito, muito bem. Algumas atividades que acontecem aqui, então, na nossa terra da Mãe de Deus, na Paróquia Mãe de Deus. Novamente, padre, obrigado pela visita. Não lhe dispenso, porque nós precisamos do senhor aí, especialmente nesse período que é tão importante, né, da Quaresma, especialmente da Páscoa ali. É claro que a gente vai entrar com a colaboração do padre Cristiano em outras oportunidades por aqui. Mas nesse momento, muito obrigado pela sua visita e lhe aguardo em outro momento. Sim. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos os ouvintes, né? E recordando, né, então, hoje, dia de jejum, de abstinência de carne, a Quaresma é um tempo de oração, jejum e esmola à caridade. Que possamos praticar esses gestos, né? Que tipos de jejum? Ontem mesmo eu falava, né? Jejum às vezes de palavras, jejum de situações que a gente machuca o outro, né? A oração, que não é algo que deve nos levar, né? Mas deve nos interiorizar cada vez mais, né? E o nosso gesto de caridade com os necessitados, com aqueles que se aproximam de nós. Esses gestos devem ser uma prática que nos leve à conversão para contemplar o mistério da paixão, morte e ressurreição. Então que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma santa e abençoada Quaresma. Muito obrigado. Aliás, o padre está com uma bela camiseta numa oração, do Pai Nosso aí, né? Bonita essa estampa aí. E eu lembro que o nosso arcebispo, Dom Adelar, esteve aqui nos dando uma entrevista, ele falava a questão do jejum, né? E ele falava que cada pessoa tem aquilo que é especial para ela. De repente ela abre mão de uma carne durante todo o período. Outra pessoa tem alguma coisa que não come a carne na quarta-feira de cinza e nem na sexta-feira santa, mas durante o período quaresmal, por exemplo, abre mão de uma coisa que dá prazer a ela, ver uma novela, ou assistir um filme, alguma coisa assim. Nesse período faça não seria um sacrifício, mas abrir mão de algo que seja pessoal dela. É importante, né, Miguel, que nesse tempo cada um faça o seu propósito. Não precisa contar para os outros, mas eu faço o meu propósito, né, de algo que eu vou abrir mão para melhor me colocar nesse caminho. E às vezes aquilo que a gente abre mão, a gente pode
por exemplo, economiza alguma coisa e possa fazer um gesto de caridade. Perfeito. Né? Eu sempre digo, o jejum ele deve nos levar a uma ação, não é um jejum por jejum para emagrecer, não, isso é diferente. Né? Então, mas também, mas o jejum esse que é a proposta da Quaresma é justamente para nos levar a um passo a mais. Perfeito. Então que cada um, durante o dia de hoje, pense qual é o meu propósito nesse tempo. E seja fiel, seja perseverante. Não tenha medo, ninguém vai perder um pedaço por fazer um propósito diferenciado nesse tempo especial, porque é o próprio Cristo que nos convida. Com certeza. Aliás, vamos encerrar com o hino da campanha. Nós não recebemos o jingle ainda para rodar, deve sair daqui a pouco, estamos veiculando, mas o hino da campanha a gente já tem. Eu não tenho o autor aqui do hino da campanha, não sei se o senhor tem aí, mas é o hino da campanha da Fraternidade 2019. Aqui, ó, letra de João e Edebrando Roth Machado, né? Hino da campanha da Fraternidade 2019. Vamos encerrar esse bloco com ela. Nós já voltamos em nome de Farmácias Associadas e em nome de Delta Sul. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações, pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas.